Tikkun HaKlali, o reparo geral. O Tikkun HaKlali, que significa reparo geral ou correção universal, é o conjunto específico de 10 Tehilim do rei Davi, selecionado e ordenado pelo Rebbe Nachman de Breslev, 1772 a 1810, um dos grandes mestres da mística judaica e fundador do movimento racídico Breslev. Este conjunto de Tehilim é recitado como uma forma de reparo espiritual profundo da alma, especialmente em relação às energias dispersas através do pecado ligado à sexualidade, como poluição noturna, queri, a má conduta sexual ou pensamentos impuros. Porém, seu efeito se estende a diversos níveis espirituais, emocionais e até físicos. O Rebbe Nachman, neto do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, ensinou que estes 10 Tehilim têm o poder de trazer a retificação completa para o pacto Brit, e por meio deles é possível curar a alma completa. Likutei Maharan, parte 1, lição 205. Em suas palavras, esses Tehilim têm o poder de extrair a alma das profundezas da impureza e restaurá-la ao seu estado espiritual original, trazendo uma retificação cósmica do ser humano como um todo. Os 10 Tehilim do Tikkun HaKlali são estes, e eles devem ser recitados nesta seguinte ordem: 1. Tehilim 16. 2. Tehilim 32. 3. O Tehilim 41. 4. Tehilim 42. 5. Tehilim 59. 6. Tehilim 77. 7. Tehilim 90. 8. Tehilim 105. 9. Tehilim 137. E 10. Tehilim 150. Como fazer o Tikkun HaKlali? A preparação. O local deve ser um local tranquilo, que não tenha fluxo de energia. Escolha um lugar onde possa se concentrar e estar em paz. Kavaná, intenção. Antes de começar, medite por um instante, lembrando-se que você está prestes a fazer uma correção espiritual profunda. Leitura dos Tehilim. Leia os 10 Tehilim na ordem mencionada acima com intenção e consciência. Se puder cantar, entoar, melhor ainda. Mas sempre importante ler com muita intenção e consciência. 2. Pode ser feito em hebraico, transliteração ou tradução. O ideal é em hebraico, sempre fazer em hebraico. Mas o mais importante é a intenção do coração. Muitos também têm o costume de recitá-lo em voz alta, de forma respeitosa. 3. Com que frequência fazer? Sempre que sentir necessidade espiritual, especialmente após má conduta ou pensamentos negativos. Muitos Hassidim de Breslev fazem o Tikkun HaKlali diariamente. O Rebbe Nachman incentivava que fosse recitado após um pecado ligado à pureza sexual para libertar as centelhas sagradas aprisionadas. 4. Jejum e imersão. Isso aqui é opcional. Embora não seja obrigatório, alguns têm o costume de jejuar ou ir ao mikveh, a um banho ritual, antes de realizar o Tikkun HaKlali, especialmente em situações de grande arrependimento. Muito importante procurar um rio ou local de águas correntes. O Rebbe Nachman dizia que estes Tehilim substituem jejum severos, pois têm um poder de purificação igual ou maior. Fundamentos cabalísticos. Segundo a Kabbalah, a energia sexual Yesod, fundamento, está ligado ao fluxo da vida, à criatividade e ao elo entre os mundos espirituais e físico. Quando essa energia
é desperdiçada ou usada indevidamente, gera kelipot. Kelipot são cascas que aprisionam luz espiritual. O Tikkun HaKlali liberta essas centelhas e restaura a harmonia entre as Sefirot. Mérito do Reb Nachman. O Reb Nachman prometeu, abre aspas, quem recitar esses 10 Terrilim com sinceridade, com um coração arrependido e der caridade em meu nome, eu pessoalmente farei o que for necessário para sua retificação, mesmo que seus pecados sejam grandes, e mesmo que eu esteja lá no Shamaim ou na Eretz, irei interceder por ele. Fecha aspas. Sirhot Haran 141. Curiosidades e tradições. Muitas pessoas fazem o Tikkun HaKlali no túmulo do Reb Nachman em Uman, na Ucrânia, especialmente em Rosh Hashanah. Alguns também utilizam o Tikkun HaKlali para pedidos de cura, paz interior ou libertação emocional. Existem versões cantadas dos 10 Terrilim que são utilizados em momentos de meditação ou cura. O Tikkun HaKlali é mais do que um simples conjunto de Terrilim. É uma ferramenta poderosa de retificação espiritual, de reconexão com a alma e de cura das dimensões mais profundas do ser humano. Não importa o passado de alguém, este reparo pode abrir portas para um novo começo com mais luz, pureza e conexão com o Criador. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malotov Leolam Vaed Ve'ahavta et Adonai Elohecha V'chol levachecha Uv'chol shachar Uv'chol meodecha Ve'chayu hadevarim ha'ele anochi mitzavecha chayom O levarecha Veshnatan levanecha Vertir levtecha Veshtecha levtecha Neftecha nedecha shortecha Ovekmecha Ushartan leo Mechodecha Vehayo Letatov Beinecha Herdavtan Mezuzot Nectechan Veshi Leichan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Maltov Leolam Vaed Amém, Selah. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti confio. A minha nefesh disse ao Eterno, tu és o meu Criador. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão e aqueles que fazem oferendas a outras divindades, eu não oferecerei a sua libação de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Eterno
é a minha porção, a minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Eterno, meu Elohim, que me aconselhou. Até os meus rins, emoções profundas, me ensinam de noite. Tenho posto o Eterno continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca estarei perdido. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha kevod. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha nefesh no Sheol, nem permitirá que o que te é leal veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Tehilim 32. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa maldade e em cujo ruach não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobriste. Dizia eu, confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é Kadosh orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento, Selá. Instrui-me, ei, e ensina-te o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio para que não se cheguem a ti. O idólatra tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Eterno Elohim, a bondade o alcançará. Alegrai-vos no Eterno e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois corretos de coração. Tehilim 41. Feliz é aquele que atende aos pobres. O Eterno o livrará no dia do mal. O Eterno o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Eterno o sustentará no leito das enfermidades. Tu o restaurará da sua cama de doença. Dizia eu, o Eterno tem piedade de mim, sara a minha nefesh, porque pequei contra ti. O Elohim o sustentará no teu leito de enfermidade, tu os restaurará da sua cama de doença. Dizia eu, o Eterno tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. Do seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram um a um contra mim. Contra mim maquina o mal, dizendo,
uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tenho confiado, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Eterno, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhe dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não terá êxito contra mim. Quanto a mim, tu me sustentas a minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Eterno nosso Elohim, o Elohim de Israel, de eternidade a eternidade. Amém ve amém. Tehilim 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Elohim. A minha nefesh tem sede do Eterno Criador do Universo, o Eterno vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Criador. Quando me apresentarei? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o meu Criador? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo as minhas lágrimas, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Elohim, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Confia no Elohim da vida, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Elohim, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro de ti desde a terra do Yarden e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Adonai mandará a sua bondade, a sua salvação de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Elohim da vida, ao Eterno da minha salvação. Direi ao Eterno, o meu Elohim, ele é a minha rocha. Por quê? Por que de ti esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com feridas mortais em meus ossos, que me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Elohim? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Adonai, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei, o qual é a salvação da minha face, é o meu Elohim. Tehilim 59. Livra-me, meu Adonai, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu. Ó Eterno, eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudar e olha, tu, pois, ó Eterno meu Elohim, Elohim dos exércitos, Elohim de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Faça a sua justiça contra os perversos, contra os pérfidos que praticam a iniquidade. Volta à tarde, dão ganidos como cães,
e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com a sua boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem o ouve? Mas tu, Eterno, te rirás deles, zombarás todos os malfeitores. Por causa da tua força eu te aguardarei, pois és o meu Elohim, a minha defesa e a minha força. Ó Elohim da bondade e da justiça, virá ao meu encontro. Elohim me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalham-os pelo teu poder e abate-os, ó Eterno nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua própria soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que o falam. Consome-os na tua justiça, consome-os para que não existam e para que saibam que Elohim reina em Jacó até aos confins da terra. E tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade, vagueiem para cima e para baixo por mantimentos, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua bondade e justiça, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, Eterno, fortaleza minha, cantarei Terrilim, louvores ao teu nome. Me alegrarei na tua presença, porque tu és Elohim, é a minha defesa. O poder e a bondade está em ti. Clamei a Elohim com a minha voz. A Elohim levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos e me atendeu no dia da minha angústia. Busquei ao Eterno, a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha nefesh, recusava ser consolada. Lembrava-me de Elohim e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Selá. Sustentastes os meus ossos acordados. Estou tão perturbados que não posso falar. Considerava os dias da angústia na antiguidade, os meus anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, o meu espírito esquadrilhou. Rejeitará o Eterno para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Elohim de ter bondade, ou encerrou ele as suas bondades, a sua benevolência na sua justiça? E eu disse isto: é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Eterno, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falareis dos teus feitos. O teu caminho, ó Elohim, está no santuário. Quem é o Eterno, tão grande como o nosso Elohim? Tu és Adonai, que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Yosef. As águas te viram, ó Elohim, as águas te viram e tremeram.
Aos abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas no Chamaim, deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no Chamaim. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas. Grande é os teus passos, são tão grandes e são desconhecidos. Guiaste, ó teu povo, como um rebanho, pela mão de Moshe e de Aharon. Tehilim 90. Eterno, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo mesmo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim. Tu reduzes o homem à destruição. E dizem: arrependam-se, façam techuvá, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como a corrente de águas, são como o sopro de manhã, são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua justiça, e pelo teu grande poder somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias são vãos e passam na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua justiça? Segundo, és tremendo, assim é a tua ira. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te, nós, Elohim, até quando? Aplaca-te para com teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegrai-nos pelos dias em que nós nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua quevode sobre seus filhos, e sejam sobre nós a formosura do teu grande nome, nosso Elohim, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tehilim 105. Louvai ao Eterno e invocai o seu nome. Fazeis conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe Tehilim, louvores. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu Kadosh nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Eterno. Buscai ao Eterno e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacove, seus escolhidos. Ele é o Eterno, nosso Elohim. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre,
da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e ao seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacove por lei e a Israel por aliança perpétua, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, e muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, então permitiu a ninguém que os oprimisses, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toquem os meus ungidos, e não maltrateis os meus naviim. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, Iosef, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Eterno o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo o Eterno da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacove peregrinou na terra de Ram, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem ao seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moshe, seu servo, e Aarão, a quem escolhera, mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Ram. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até as câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxame de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulga sem números, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da terra, a primícia de toda a sua força, e tirou-os para fora, com prata e com ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor cairá sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. Oraram, e eles fez vir codornizes, e os fartou de pão dos céus. Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvado seja o Eterno nosso Elohim. Tehillim 137. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e choramos quando nos lembramos de Sion, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram
que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sion. Como cantaremos a canção do Eterno em terra estranha, se eu me esquecer de ti? Ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da tua destreza. Se me não lembrar de ti, apeguem-se a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, o Eterno nosso Elohim, o Eterno dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobri até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Tehilim 150. Louvai ao Eterno, aleluia! Louvai a Elohim no seu santuário, louvai-o nos firmamentos do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som do chofar, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Eterno nosso Elohim. Louvai ao Eterno nosso Elohim. Aleluia. Amém. Baruch atah Adonai